Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 95 do dia 15 de maio. Vamos continuar com a leitura anterior, Salmo 18, do versículo 30 até o 50. Esse salmo vai nos falar sobre Davi fez esse salmo quando Deus deu livramento para ele, quando estava sendo perseguido por Saul. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor. É comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei, enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações. Um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, e com Davi e os seus descendentes para sempre. Salmo 144, do versículo 1 ao 15. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em que me refúgio. Ele subjuga a mim, os povos. Senhor, que é o homem, para que te importes com ele? Ou o filho do homem, para que por ele te interesses? O homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos
e que com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas, esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma e nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 13, vai falar para nós a história de Davi e Mefibosete. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Por causa da minha amizade com Jonatas. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas. Seu pai, vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes comigo como um cão morto? Como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. 2 Samuel 10, do versículo 1 ao 14, vai falar assim, sobre algumas vitórias decisivas, e Joabe derrota o exército Ciro-Amonita. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu. E seu filho Anum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele, mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências?
Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a terra, toda a cidade, a fim de destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. Imagina, o rei mandou as pessoas ir lá prestar condolências e a pessoa se engana, acha que o rei está querendo o mal deles e raspa metade da barba e também corta metade da roupa. Isso era sinal de humilhação, era sinal que eles estavam vulneráveis, né? E por isso que Davi sentiu que eles chegaram ali bem se sentindo humilhados, né? Então, eles mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Beter-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reob. E os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas, se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Então seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas nossas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for da sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. 1 Crônicas 19, do versículo 1 ao 15, vai nos falar assim: algum tempo depois, Naás, rei dos amonitas, morreu e seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo? Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhe a barba, cortou a metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. Ele lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído para si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia de Arã, Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carro. Por 35 toneladas de prata, alugaram 32.000 carros e seus condutores. Então, por 35 toneladas de prata. E aí, eles contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba. E os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército, e os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto.
Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Deu para perceber nessa leitura que 1 Crônicas 19 e 2 Samuel também é o mesmo texto. Muitas das vezes Samuel e Crônicas às vezes repete o mesmo texto. E às vezes Crônicas e algum salmo, por quê? Porque Davi escreveu o salmo muitas das vezes de acordo com alguma parte da sua vida, algo que aconteceu, e aí ele acabou expressando através de salmo. Em continuação, 2 Samuel 10. Davi derrota o exército sírio. Vamos lá. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram-se a agrupar. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para a guerra, para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados, então por Israel fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. 1 Crônicas 19, do versículo 16 até o 19. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates. E Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu-se todo Israel, atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linhas de combate de frente deles. Mas começando o combate, eles fugiram de diante de Israel. E Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos teus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Mesma história também em 2 Samuel 10 e 1 Crônicas 19. A mesma história. Agora vamos para Salmo 20, do versículo 1 ao 9. Esse Salmo 20 também foi enviado para o mestre de música, né? Davi escreveu e enviou para o mestre de música. Nos diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome de Deus, do Deus de Jacó, te proteja. Do santuário te envie auxílio. E de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós nos confiamos no Senhor, no nome do Senhor, o nosso Deus. Olha, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes.
Senhor, concede vitória ao rei, responda-nos quando clamamos. 1 Reis 15, do versículo 5, vai falar sobre Davi e Batseba. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. Então aqui, 1 Reis 15, fala que a única vacilada mesmo de Davi, que ele deixou de fazer a vontade do Senhor, foi quando ele ali se envolveu com a esposa de Urias, né, o Hitita. Agora no 2 Samuel 11, do versículo 1 ao 27, para nós encerrarmos a leitura de hoje. Vai falar sobre o adultério consumado e o assassinato de Urias. 2 Samuel 11, versículo 1 até o 27. Na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era aquela mulher. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o Hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e ele não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá pousaram em tendas, eles repousaram em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu, rei Davi, ir para minha casa, comer, beber, deitar-se com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã o mandarei de volta. E aí, Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e ele não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Falou bem claro. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o Hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar-se ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater. Não sabiam que eles atirariam flechas de muralha. Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não foi uma mulher que da muralha tirou-lhe uma pedra de moinho. E ele morreu porque vocês se aproximaram tanto da muralha. Se ele perguntar isso, diga:
e morreu também o teu servo Urias o Hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto. Mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos, e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias o Hitita. Davi mandou um mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Na próxima leitura vamos saber tudo que ele fez e o que o Senhor colocou na vida de Davi por essa desobediência. Por isso que ele fez, o preço alto que ele pagou. Então, essa leitura que nós acabamos de ler, nós vimos Davi, ele ao invés de estar com o povo na guerra, estava passeando pelo palácio. Encontrou uma mulher bonita, mandou pegar aquela mulher, ela foi para o palácio, lá ele se deitou com ela, ela ficou grávida. Ele tentou ainda, olha só a vida de Urias, né? A honestidade de Urias. Porque ele tentou deixar que Urias fosse para a casa da sua mulher para deitar com ela e assim não teria problema ela estar grávida, porque daí iam falar que era de Urias. Porém, Urias foi tão honesto que ele falou: não é justo, meus amigos, os outros soldados estão tudo lá na batalha, lutando por nós, e eu vou lá deitar com a minha mulher? Não é justo eu ficar sentindo alegrias, sendo que lá eles estão sofrendo. E aí Davi tentou embriagar ele no outro dia para ver se ele ia para casa e dormia com a esposa. Mesmo assim, Urias não foi. A devoção, a honestidade falava muito mais alto na vida de Urias. Enfim, Davi mandou que ele ficasse na frente da batalha, o povo foi atacado, ele morreu, Davi foi lá, depois do luto pegou a mulher, Batseba se tornou mulher de Davi, mas aquele fruto que veio de um pecado, de um adultério, morreu, né? A criança nasceu, ficou doente, Deus permitiu que ele morresse. Ali começou Davi a pagar um preço pela desobediência, mas o preço foi muito alto, foi muito grande. Não valeu a pena esses poucos minutos de prazer que Davi teve com Batseba. Depois ele sofreu muito mais, ele chorou muito mais. Tudo bem que depois veio Salomão, reinou, trouxe alegria, mas o preço que ele pagou pela desobediência foi terrível. Que nós vamos pedir misericórdia para o Senhor e não vamos desobedecer ao nosso Deus. Vamos adorar o nosso Senhor, buscá-lo e servi-lo de todo o nosso coração, porque o nosso Deus é bom. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.